Salmo 37, quem achou, dá um glória a Deus. Nós vamos, nesse salmo, ler o versículo 4. E este versículo, ele é o norte para as mensagens de domingo que eu irei pregar em fevereiro e março. Então, o versículo 4 do Salmo 37, ele vai nortear as mensagens que você vai ouvir em fevereiro e em março. Como eu disse no informativo, há um texto que nos direciona nesse sentido e que fala justamente sobre o tema que nós estaremos trabalhando. Um dos pilares que a igreja, que o povo de Deus precisa entender quando se fala de uma vida de entrega, quando se fala de uma vida rendida ao Senhor, é a satisfação, o prazer, o deleitar-se no Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, é que é impossível, ou praticamente impossível, que eu e você tenhamos uma vida de entrega ao Senhor, se a vida com o Senhor não for prazerosa para nós. De modo que, meus irmãos, se Satanás, se o pecado, se o mundo não conseguirem afastar você de Jesus, uma das coisas que eles lutarão para fazer é tornar a vida com Jesus amarga, difícil, dura. Uma das coisas que Satanás, que o mundo e que o pecado, a carne que milita contra o Espírito dentro de nós, farão para que a gente não tenha uma vida de entrega, é tornar a vida cristã, tornar a vida de amor a Deus, de obediência a Deus, algo ruim na nossa cabeça. De modo que você já deve ter ouvido alguém comentar sobre como é difícil seguir a Jesus, como é duro seguir a Jesus, como é uma coisa quase que de sofrimento seguir a Jesus. Isso me lembra um filme que é baseado em um livro chamado Anjos e Demônios, do Dan Brown. Tem gente que leu os livros do Dan Brown e assistiu os filmes que saíram dos livros e pensa que aquilo ali tem alguma coisa de verdade. É um livro de ficção. Aí tem gente que achou que o livro de ficção tinha alguma coisa de real, tanto o Código da Vinci como outros livros que ele escreveu. São ficção, é uma historinha que ele criou, mas as pessoas não conseguem separar essas coisas e pensam que ele estava falando sobre conspirações, coisas, enfim. Mas no filme, no livro Anjos e Demônios, tem um personagem que ele faz parte da Opus Dei. É um grupo dentro do catolicismo. Opus Dei significa obra de Deus. E uma prática que sempre foi muito comum durante os séculos na Opus Dei é a autoflagelação. Você assistiu o filme, você deve ter visto a cena que o rapaz lá fica chicoteando as costas. E a Opus Dei por muito tempo a enxergava, e muitos outros grupos cristãos ou de alguma forma associados ao cristianismo enxergaram que sem sofrimento não há vida cristã. E talvez seja esse o seu pensamento hoje, de que seguir a Cristo é uma coisa amarga e de que eu só estou aqui porque eu não tenho outra opção para ser salvo. Antes da gente ler o texto, deixa eu contar um cochicho para você. Quem vive assim logo será sugado por algum dos prazeres que o mundo tem para oferecer. Quando perceber que há prazeres lá fora e enxergar a vida cristã como algo amargo, vai embora. O título da mensagem que eu quero propor para você essa manhã se chama Hedonismo Cristão. E eu vou explicar já, depois que a gente lê o texto. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por tudo que aconteceu até aqui.
Deus, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Queremos te pedir, ó Deus, que a tua palavra fale ao nosso coração, mas especialmente fale ao coração daqueles que têm vivido uma vida cristã amarga, que estão a um passo de abandonarem a Cristo por qualquer outro prazer secundário, porque ainda não entenderam que o chamado do Evangelho é um chamado à satisfação, à alegria, ao prazer no próprio Deus. Eu oro pela minha vida hoje, oro pela vida dos meus irmãos, porque se nós entendermos isso, talvez a nossa vida com o Senhor vai mudar radicalmente. A hora que nós entendermos que não fizemos uma opção por Jesus porque não tinha outra melhor, mas porque fizemos a melhor opção, a mais satisfatória, a que nos proporciona mais alegria e prazer, nós seremos incapazes de viver uma vida de entrega ao Senhor. Em nome de Jesus nós assim te oramos. Amém. Amém? Como eu disse, o título da mensagem é o hedonismo cristão. Aí você diz: pastor, eu já ouvi falar essa expressão, eu já ouvi hedonismo. O que é hedonismo, pastor? Hedonismo foi uma corrente filosófica especialmente desenvolvida na Grécia Antiga, que entendia que o sentido máximo da vida humana é a busca pelo prazer. De que a vida humana só tem sentido onde há prazer, onde há satisfação, onde há deleite, como a gente poderia pegar nessa expressão aqui. Só que lá na filosofia grega, isso levou, especialmente aos adeptos dessa corrente, ao máximo da luxúria, do pecado que você possa imaginar, em busca de prazer. Então, pastor, se essa expressão hedonismo, ela indica algo ruim, por que o senhor está usando essa expressão hedonismo cristão? Eu quero dizer para você que essa expressão não é minha. Ela foi criada por John Piper, um pregador americano, que foi uma das pessoas que abriu os meus olhos para a realidade da Escritura, de que Deus não nos chamou para uma vida cristã amarga, mas para uma vida de prazer, de alegria, de satisfação. De modo que, volto a dizer, nós não fizemos por Cristo uma opção muito ruim só para a gente se salvar. Nós escolhemos, assim como Maria escolheu, a melhor parte. E essa melhor parte é repleta de prazer, de alegria e de satisfação. Amém? Estão entendendo? Então, quando eu uso essa expressão hedonismo cristão, a gente está propondo, junto com outros homens de Deus que abriram os meus olhos para essa realidade, nós estamos propondo uma ressignificação desse termo a partir das Escrituras, compreendendo duas coisas: Deus nos criou para termos prazer, alegria e satisfação, mas esse prazer, essa alegria, essa satisfação, elas precisam ser encontradas em um lugar correto. E encontradas no lugar correto, olha que coisa maravilhosa, quando você encontra essa satisfação, Deus é mais glorificado. Deus é mais honrado quando eu e você temos prazer, alegria e satisfação nele. O nome de Deus é mais glorificado quando eu e você temos satisfação, alegria e nos deleitamos na presença dele. De modo que, se a nossa visão a respeito da vida cristã, ela é de algo amargo, difícil, em que eu me arrasto para ser um crente, isso indiretamente desonra o nome de Deus. E não dá para viver uma vida de entrega se nós desonramos o nome dele. Amém? Pois bem, eu quero refletir com você, em primeiro lugar, na expressão que aparece no começo do versículo: deleite-se, deleita-te. Pode parecer estranho, mas de fato uma das coisas para as quais Deus nos criou, um dos motivos, os propósitos, uma das coisas para as quais Deus nos criou foi para ter prazer. Deus criou você para ter prazer, para ter alegria, para ter satisfação, para ter plenitude. Deus criou você para essas coisas. E meus irmãos, observando mais atentamente esse texto, é algo quase que escandaloso.
Essa expressão deleite-se, no original, ela seria o equivalente do nosso português para mimar. É porque os tradutores não tiveram essa coragem de colocar, seja mimado na presença do Senhor. A gente não teve essa coragem na tradução. Agrada-te do Senhor, dizem algumas antigas, mas o sentido original é de alguém que está sendo mimado mesmo. De alguém que está sendo tão carinhosamente tratado que se diverte com aquela presença, se diverte com aquela companhia, se diverte com aquilo que essa companhia pode proporcionar. Segundo pesquisas do Data Pastor, 95% dos homens gostam de cafuné. Os homens que gostam de cafuné, dá uma balançada assim de cabeça, bem de leve assim. Muito bem. Eu sou uma pessoa um pouco agitada, daí às vezes, né, a pessoa chega cansada de casa, né, e vai assim, se ajuntando assim, ó. Amolecendo, aí recebe aquele cafuné. Não é bom o cafuné? As irmãs também, não é bom o cafuné? Não é bom a massagem, aquela massagem está com o ombro tenso, hein? Não é bom, tanto homens como mulheres, quando chega em casa e está pronta aquela refeição que é a sua preferida. Isso não é maravilhoso? É mais ou menos sobre isso que essa expressão no original quer dizer. Mimo. Cuidado. Nós somos criados para isso. O que prova que fomos criados para ter prazer? Vou dar duas provas de que eu e você fomos criados por Deus para ter prazer, satisfação, alegria. Obviamente no lugar correto. Primeira prova, nossas capacidades sensoriais. Graças a Deus, a Covid não roubou de todo mundo isso totalmente. Todos nós sentimos gosto, sim ou não? Sentimos cheiro, enxergamos, temos o tato. Só essas coisas, só o fato de Deus ter nos presenteado com essas coisas, mostra que nós fomos criados para ter prazer. Porque as fontes sensoriais, elas são, do ponto de vista físico, as nossas maiores fontes de satisfação. Que coisa boa! Quando eu chego na casa do irmão, da irmã, sem fazer nenhuma apelação, sem sugerir nada, a irmã ou o irmão diz: eu vou fazer um café, pastor. E começa a subir aquele cheiro de café. Cheiro de café é tão bom que tem gente que não gosta de café e gosta do cheiro de café. Que coisa satisfatória. Eu queria ter conhecido o pastor muçulmano, pastor de ovelhas muçulmano, que criou, sem querer, o café. Agradecer a ele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Você foi criado com capacidade de provar coisas que são prazerosas. E não apenas no olfato. Que coisa boa é receber um abraço de alguém que ama a gente, encontrar um irmão, dar aquele abraço. Eu encontrei nosso querido irmão Sérgio esses dias. Eu não sei se o meu abraço foi prazeroso, porque eu tinha acabado de jogar 3 horas de vôlei. Inclusive, quem estava aqui viu um show à parte, né? Quem daqui estava no vôlei viu, né, porque eu tive que largar a carreira no vôlei e ser pastor. Eu dei um abraço bem forte do irmão Sérgio. Acho que ele pensou: esse pastor não toma banho. Mas eu expliquei para ele: meu irmão, eu acabei de chegar do vôlei, estava comendo uma tapioquinha. Nós fomos criados, meus irmãos, para ter satisfação, para ter uma vida prazerosa, aproveitar das coisas com as quais nós somos criados. Segundo motivo pelo qual, ou segundo motivo, na verdade, que prova que eu e você fomos criados para ter prazer: nossa capacidade de julgar a partir das habilidades sensoriais que Deus deu para a gente. De nada adiantaria eu saber, eu tenho um paladar que identifica o doce e o azedo, se eu não soubesse separar uma coisa da outra. Então, além de nos dar essa capacidade, Deus deu a capacidade de julgar. Isso tem um gosto ruim. Esse cheiro não é bacana.
Eu estou deixando apenas essas duas provas, mas o que eu quero que fique na sua mente é que você foi criado por Deus para ter satisfação, e essas coisas provam isso. Além de outras tantas coisas que provam que fomos criados dessa forma. O pecado, porém, ao entrar no mundo, ele roubou esse propósito. A ação de Satanás lá no Éden também foi para roubar de nós os prazeres legítimos, as alegrias legítimas. A ação do pecado no mundo hoje, inclusive para aqueles que são cristãos, também é para roubar de nós a alegria e a satisfação que nós fomos criados para ter. O deleite que deveria ser parte da nossa vida. E há pelo menos duas formas, meus irmãos, dois caminhos que este ladrão, o pecado, que adentrou no mundo e que modificou completamente a experiência humana, que atingiu todas as áreas da vida humana, de modo que a gente advoga, nós defendemos, a Igreja Nazarena defende a doutrina que chamamos de depravação total, que diz que com a entrada do pecado no mundo não há nada que o homem produza em si mesmo que seja bom. Foi corrompido pelo pecado, e uma das áreas que foi corrompido pelo pecado é a área do prazer e da satisfação. E de duas formas, o pecado, a ação do maligno e o mundo viciado pelo pecado acabam ou roubam o prazer legítimo. De que forma? Em primeiro lugar, desvirtuando e corrompendo os prazeres que são bons e legítimos. Essa é a primeira frente de atuação do pecado para nos tirar de uma vida de satisfação. Ele desvirtua aquilo que é bom. Comer é bom? Sim ou não? Sim. Satanás desvirtua isso, fazendo a gente comer além do que deveríamos. Ah, pastor, é verdade. Gula é pecado. Quem criou o sexo? Não foi Satanás, meus irmãos. Tire da sua mente se alguém plantou isso, de que o pecado de Adão e Eva tem alguma coisa a ver com o ato sexual. Não tem nada a ver, isso é bobagem da internet. Para de ficar ouvindo essas bobagens, gente que fala bobagem. O sexo, a relação sexual, ela foi criada por Deus. O que é que Satanás faz com isso? O que é que o pecado fez com isso? Desvirtuou, desregrou, corrompeu um prazer legítimo criado por Deus. E a gente poderia passar muito tempo falando sobre essa primeira frente, em que o pecado e Satanás atuam para roubar do povo de Deus, roubar daqueles que foram criados por Deus os prazeres legítimos. Mas a segunda frente, que é mais perversa, o pecado criou prazeres, o pecado, Satanás e todo o sistema que desvia o homem do seu Criador, eles criaram prazeres que são em si pecaminosos. No mundo da queda, no mundo pós-queda, há pessoas que têm satisfação e prazer em matar. E isso não é um prazer legítimo. Há pessoas que se satisfazem roubando outras pessoas, manipulando, mentindo. O que é isso? A entrada no mundo de prazeres que não foram criados por Deus e que não provém de Deus. Ou seja, de duas formas, o inimigo das nossas almas quer roubar de nós prazeres legítimos. Ele quer desvirtuar aquilo que é bom e Deus deu para nós, e ele quer nos presentear também com prazeres em si mesmos pecaminosos, em si mesmo maus, em si mesmos. Aí você diz, pastor, mas esse negócio de ter prazer matando uma pessoa, isso não é coisa de gente que é psicopata? Claro, e isso também, o adoecimento em todos os níveis da experiência humana também é fruto do pecado. Meus irmãos, se nós tivéssemos uma mínima noção da tristeza, da miséria que o pecado causou, até esse momento da Santa Ceia teria muito mais significado para nós. A gente acha que pecado é só quando a gente faz alguma coisa de errado, e é também. Mas se nós tivéssemos uma dimensão do estrago que o pecado causou no universo de um modo geral, nós valorizaríamos um pouco mais a cruz. Nós entenderíamos muito mais o que significa perdão e redenção.
Nesses dois casos que eu acabei de mencionar, seja quando Satanás e o mundo corrompem os prazeres legítimos, ou quando eles nos dão prazeres pecaminosos em si mesmos, nos dois casos, o prazer se torna um Deus. A satisfação se torna uma divindade. Os desejos se tornam os condutores. E é exatamente isso que vai acontecer nos próximos dias. Pessoas que idolatram os prazeres. Pessoas que adoram os prazeres. Entenda isso. Deus nos criou para ter prazer e satisfação. Mas Ele não vai nos dar isso se o prazer e a satisfação tomarem o lugar que é dele. Se o prazer e a satisfação assumirem um lugar que pertence só a Deus, elas se tornam um ídolo. Elas se tornam um objeto de adoração, e isso não pode acontecer nas nossas vidas, meus irmãos. A segunda expressão desse versículo diz: deleita-se, e logo em seguida aparece no Senhor. Aqui, meus irmãos, está aquele que é capaz de regular os prazeres do coração. Uma vez que o pecado entrou, os prazeres ficaram desregulados, os amores do coração ficaram desregulados. E eu vou recomendar uma leitura para você fazer, duas. A primeira é do John Piper, que eu acabei de mencionar, que me ensinou essa expressão hedonismo cristão. E a segunda é do C.S. Lewis. A do John Piper é um livro chamado Em Busca de Deus. A do C.S. Lewis chama Os Quatro Amores. Esses dois livros ensinam muito para a gente sobre o amor do coração e sobre como buscar a Deus pode se transformar em algo prazeroso. Há duas coisas que indicam, meus irmãos, o que é deleitar-se no Senhor aqui. O que é esse lugar de deleite? O que é essa pessoa na qual nos deleitamos? Mas o que eu quero dizer para você é que, meus irmãos, se o pecado desregulou os prazeres, se o pecado desregulou a nossa fonte de satisfação, se o pecado agiu de tal forma no coração do homem que ele transformou o prazer em um ídolo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo é também para nos salvar de uma vida de prazer desenfreado. Quantos foram salvos aqui pela cruz de Cristo? Amém? A cruz de Cristo te salva também de uma vida de prazeres desregulados. Não adianta desse modo, então, eu dizer eu sou salvo por Jesus, eu vou morar no céu, se aqui você não tem, ou não tem desenvolvido a habilidade de ter os prazeres de um salvo, de ter as alegrias de um salvo. Jesus morreu para te salvar e me salvar dos prazeres desregulados, dos prazeres descontrolados, dos prazeres idólatras. Jesus morreu para que nós voltássemos à verdadeira fonte de satisfação. Eu quero voltar para cá. Tem um ventilador. Para que nós voltássemos à verdadeira fonte de satisfação plena, real, e que pode, de fato, nos colocar no lugar que Deus criou para nós. O lugar de uma vida de prazer no Senhor. De duas formas. Em primeiro lugar, nos deleitando com a própria pessoa de Deus. Em algumas das mensagens que iremos pregar agora em fevereiro e março, falaremos sobre a importância da própria pessoa de Deus para uma vida de satisfação. A maioria de nós, na igreja, de modo geral, se relaciona com Deus como se Ele fosse impessoal. Mas o convite, a satisfação em Deus, é o convite para perceber que Deus é pessoal. Ele não é uma força estranha, alheia, indiferente, não. Ele deseja relacionar-se conosco. Em segundo lugar, uma vida de satisfação, de deleite em Deus, é deleitar-se com aquilo que foi concedido por Ele a nós. Então Deus, ao mesmo tempo que nos dá a sua própria presença como fonte de satisfação, com ela, Ele nos concede algumas coisas que deveriam ser usufruídas melhor por nós, que deveriam ser aproveitadas melhor por nós. Que coisa triste é receber um presente do qual a gente não desfruta. Nesse ponto, eu e minha esposa somos diametralmente opostos. Exatamente opostos. Se eu ganhar uma blusa hoje, é capaz de eu estar amanhã com ela. Minha esposa, ela tem coisas, eu acho que ela ganhou em 94.
que ela olha assim, não vou usar hoje não, depois eu uso. É assim, né? As diferenças. Deus quer te dar presentes deliciosos, meus irmãos. E você não pode fazer pouco caso disso. Ele quer dar a sua própria presença. E Ele quer dar com ela uma série de coisas que só você, que é nova criatura, pode experimentar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos provar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, só você que é nova criatura pode aproveitar dessa satisfação. Só você que nasceu de novo tem condições de saborear essas coisas. Só você que recebeu a salvação pode ter uma vida de satisfação em Deus. E você está deixando de lado. E você, quando chega o domingo, se arrasta para se arrumar, para ir para o culto. E você, quando chega a hora de fazer o seu devocional, você diz: meu Deus, que cansaço, quando isso deveria ser delicioso para nós. Meus irmãos, no dia que nós compreendermos isso, verdadeiramente poderemos ver uma vida de entrega. E eu estou falando a respeito de mim mesmo. Porque às vezes as minhas palavras a respeito da presença de Deus são coisas vergonhosas. Às vezes é bora porque é o jeito. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não é porque é o jeito. Não é porque se não tiver outra pessoa, se não tiver eu, vai ficar sem alguém lá para ministrar o louvor, ou para fazer determinada coisa para Deus. Não é porque essa opção amarga que vai me levar para o céu. Eu li esses dias A Peregrina. Meus irmãos, que como o John Bunyan, o autor da Peregrina, ele ilustra de forma maravilhosa as deliciosas coisas que fazem parte da vida com Deus. Só você pode provar isso. Você vai rejeitar essa mesa. Você vai abandonar esse lugar de satisfação. Você vai dizer como aqueles sacerdotes diziam em Malaquias. Eles riam da mesa do Senhor e diziam: que canseira. Será que é isso tudo que resta para nós, meus irmãos? Por fim, o versículo diz, ele termina dizendo: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E o restante desse versículo me levou a uma pergunta que eu quero fazer para você. O que um coração que se deleita no Senhor deseja? O que um coração que tem prazer, satisfação, alegria no Senhor deseja? Ele deseja o próprio Deus. Então, esse versículo, essa parte do versículo é cíclica. Deleite-se no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Quem? Ele mesmo. De modo que o Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que têm prazer nessa presença. Tiago, eu vou pedir que você abra comigo nesse texto. Ele nos dá uma pista de por que algumas das nossas orações não são respondidas. Já parou para pensar nisso? Por que algumas das nossas orações não são correspondidas, não são atendidas por Deus? Tiago capítulo 4. Tiago 4, a partir do versículo 1.
De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Olha que coisa! Tiago, ele faz uma conexão das nossas orações com aquilo que nos dá prazer. Ou seja, meus irmãos, se algumas das nossas orações não têm sido respondidas, isso significa que os nossos prazeres estão desequilibrados. Eu volto para o ciclo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se o meu prazer é o Senhor, o deleite do meu coração é o Senhor, Ele vai responder. E Ele vai responder com Ele mesmo, com as maravilhas dEle mesmo, com as coisas que Ele mesmo proporciona. E se em alguma coisa não temos sido atendidos, é porque os nossos prazeres estão ainda um pouco desajustados. Eita, pastor, não fui eu quem disse, foi Tiago. Vocês pedem e não recebem, porque pedem para gastar com seus próprios prazeres, com os prazeres que vocês criaram. E eu vou encerrar essa mensagem com uma pergunta. Está até anotado aqui. Quem aqui teve Covid? Agora permanece com a mão levantada quem perdeu o olfato e o paladar quando teve Covid. Algumas pessoas. Eu garanto para você, talvez alguns de entre nós vivem a vida cristã como se tivessem com um tipo de Covid espiritual. A vida com Deus não tem nenhum gosto, não tem nenhum sabor, não tem nenhum cheiro e consequentemente não tem nenhum prazer. E a minha pergunta para você nessa manhã é: até quando a sua vida com Deus não vai ter gosto nenhum? Até quando a sua vida com Deus vai ser amarga? Até quando a sua vida com Deus vai ser um sacrifício? Entenda uma coisa, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Não perca, não deixe de vir nos cultos do domingo. Você vai entender um pouco melhor tudo aquilo que a gente falou hoje. Eu não estou dizendo que a vida cristã não tenha abnegação. Eu não estou dizendo que a vida cristã não tenha sofrimentos. Eu estou dizendo que nela encontramos um prazer muito superior a qualquer outro lugar que poderemos encontrar. Porque fomos criados para isso. As pessoas que estão pulando carnaval, elas que irão pular, né? Que já estão pulando, porque ontem estava um caos na cidade. As pessoas que estão nos blocos de carnaval, que estão no sexo desenfreado, que estão na bebida desenfreada, que estão nos vícios, elas estão procurando prazer em fontes tão fracas, tão frágeis. É a busca correta no lugar errado. É o desejo satisfeito, é o desejo por água satisfeito com um pacote de salgadinho. Na quarta-feira de cinzas, a única coisa que vai sobrar é sede. Mas você está satisfeito? Você encontrou essa fonte de satisfação? Você matou a sede com água? Então por que a vida cristã é tão difícil para você, meu irmão? Por que obedecer é tão dolorido? Por que adorar a Deus é tão que precisa o irmão Miguel, às vezes, ou o irmão Jonathan, adore ao Senhor. Meus irmãos, ao dia que nós entendermos isso, desliga todos os instrumentos e a gente não precisa mais, porque é o prazer do nosso coração. Fique de pé.
então uma vida de prazer no Senhor? Exato, pastor, para o Senhor é fácil falar. Ó que não é, hein? Satanás tenta o tempo todo roubar em mim o prazer de servir a Deus. O que eu faço agora, pastor? O senhor disse agora um retrato de mim. Minha vida cristã é seca, é sem graça. Eu venho às vezes na força de não sei o que para a igreja. Faz muito tempo, Senhor, pastor, que é só pela misericórdia mesmo que eu faço as coisas, que eu sirvo a Deus, que eu leio a palavra. Não tem sabor nenhum. O que é que eu faço? Agora, o que eu e você vamos fazer é orar. E eu quero pedir a você que deseja nessa manhã: Senhor, eu quero ter uma vida de prazer contigo. Eu não quero que a vida cristã seja um suplício, um tormento para mim. Eu não quero uma vida cristã sem sabor, sem cor, sem cheiro. Eu não quero servir ao Senhor como algo doloroso para mim. A gente cantou quarta-feira e até cantamos, ainda que para te servir, Senhor, eu tenho que chorar. Sim, ainda que a gente tenha que chorar, nós vamos servir ao Senhor. Mas esse convite é para todos aqueles que querem dizer: Senhor, eu quero ter uma vida de prazer contigo. Se você tem esse desejo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós queremos orar com você nessa manhã. Todos aqueles que desejam dizer: Senhor, eu quero ter uma vida de satisfação plena no Senhor, vem aqui à frente. Nós orarmos com você nessa manhã. Senhor, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Sua graça me basta, tua presença meu prazer.
pra que vejam tua face em mim. Que diminua eu, Senhor. Que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, os santos, a fumaça me esconde, só dos olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu amigo, lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença me prazer. Dos santos, a fumaça me esconde, só dos olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu amigo, lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença, coloca a mão no seu coração, declare isso. Tua presença, queremos ter prazer na tua presença, Jesus. Queremos ser completos diante de ti. Queremos ter um coração que se alegra com a tua palavra. Queremos ter um coração que se alegra em orar, em ter tempo contigo, Jesus, em ter intimidade, Senhor. Nos ensina a entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar. Nos ensina a buscar a tua presença como nunca antes. Nos ensina a ter um coração de servo, Senhor. Nos ensina a ter um coração apaixonado por ti. Nós queremos te amar cada vez mais. Precisamos te amar cada vez mais. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença, declare isso, abra sua boca. Tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, Deus, tua presença é o meu prazer. Tua presença, os santos, a fumaça me esconde, só dos olhos me vê. Debaixo de tuas asas glória a Deus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? E agora nesse momento que acabamos de cantar sobre a presença de Deus,
sobre o prazer que temos nessa presença, nós iremos participar da mesa da comunhão. Que mesa deliciosa, meus irmãos. Nós somos chamados pela palavra de Deus a examinar o nosso coração, a colocar a nossa vida diante de Deus antes de participar da mesa do Senhor. Todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo, nasceram de novo, são chamados a participar do pão e do cálice. Se você ainda não tem esta convicção, fica o convite para você. Se você ainda não é salvo em Cristo Jesus, fica o convite para você, para que você possa servir a Deus com total liberdade, com a satisfação que só Ele pode trazer. Eu quero chamar aqui os oficiais para estarem ministrando. Em nome de Jesus.